É o É o relógio, vai. Amado Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos. Vós disseste, onde onde há dois ou mais reunidos no teu nome, vós estareis junto conosco. Mais uma noite tão amigável para o nosso estudo do nosso livro, no domínio da mediunidade, e possamos compreender, Senhor, da melhor forma possível esse esclarecimento que Sérgio traz para nós, junto com a equipe espiritual. Abençoa-nos, Pai, em amar e nos instruirmos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Estamos terminando o capítulo, né? Vamos ler os... Só ver, são 3 parágrafos. Então, fazendo o velho resumo, o capítulo que nós estudamos descreve os limites da cooperação, né, dos espíritos aos encarnados. Então foi toda uma descrição que há limites. Os espíritos não resolvem todos os nossos problemas. Então há limites. É a síntese que eu fiz do livro, né? Sabendo que sou um aprendiz como vocês. Esclarece sobre a finalidade do intercâmbio mediúnico, né? Esclarecendo qual é o objetivo, que é de consolar através da demonstração patente da imortalidade da alma. Então, comenta que a mediunidade é uma coisa, o espiritismo é outra, né? E que a mediunidade sempre existiu, antes do espiritismo, sempre houve consultas, e somos nós mesmos, com certeza o fizemos, várias consultas, ou quando nós não fomos os médios a sermos consultados para muitas atividades fúteis, banais, né? Então ele vem esclarecer nesse capítulo que ao espírita, na casa espírita, isso não deve ser, não deve ocorrer, né? Respeitando todo mundo e todas as crenças que assim o fazem. Revela que Jesus foi que deliberou que a mediunidade fosse vulgarizada, ou seja, popularizada, o sexto sentido, né? O último sentido humano, já que a mediunidade não é de fora para dentro, é uma faculdade do espírito que se radica no organismo. Então Jesus delibera para que a mediunidade saísse dos templos e fosse popularizada, confirmando a profecia de Joel no Antigo Testamento. E revela também que o Espiritismo é o Consolador, né? Jesus de volta. Então, quando ele diz aqui, eu vou reler esse texto, né? Para a gente fazer os parágrafos finais. Na mensagem de Gabriel, né? Que ele diz, ele está explicando, se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, o que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Aí ele mesmo responde, responder-vos-emos, todavia, que neles, mediunidade e espiritismo, neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da verdade. Então, com todo respeito, né, a todos os outros credos, as outras crenças, mas quem é que explica certas questões, enigmas? Está lá a palavra que eu gosto muito de recordar do Evangelho. Enigmas que só o Espiritismo pode explicar. É assim que está lá. Falando de algumas situações. Filho detestar o pai, é o capítulo, né? Odiar a mãe, filho que odeia a mãe e vice-versa. Enigmas que só como? Aí ele diz, neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações. Lei de causa e efeito. Como é que um filho odeia a mãe? São 2, 3 irmãos, 2 amam a mãe e o pai, um odeia. Então, a lista embutida, né? Aliás, está no livro Ação e Reação que eu estou estudando,
Quando chega num capítulo, eles orientam o André Luiz a vir estudar a lei das compensações, ou lei de causa e efeito, na Terra. Ele deixa de estudar ela das regiões umbralinas para estudar na Terra, para ver o efeito. Porque ele primeiro estuda lá, os espíritos sofrendo no umbral. Agora vamos ver qual é o efeito das ações que ele fizeram antes, foram para o umbral e agora vão reencarnar. Então ele acompanha a reencarnação, enfim, lares onde o filho não gosta da mãe, não gosta do pai, e muitas outras coisas. Estou pegando apenas um exemplo, né? Então o Espiritismo auxilia a compreensão desse discernimento de uma realidade que está aí. Uma realidade que está aí desde sempre na humanidade. Então, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor. Um pai e uma mãe, que já não fez um atendimento fraterno aqui, de um pai com problemas com o filho, uma mãe com problemas com o filho, para ficar só nesse exemplo, da família, que às vezes a pessoa não compreende, pô. Como é que você faz tudo pelo irmão, pelo outro, e aquele me odeia? Né? A própria irmã, o pai de Divaldo com a irmã dele, né? Divaldo cita isso em palestra, né? Que se pudesse ela matava o pai dele envenenado. Só foi apertar a mão do pai, segundo Divaldo, só foi apertar a mão do pai, por muito ele insistir, já quando ele estava expirando no leito de morte, na mansão do caminho. Então ele falava, pelo amor de Deus, vá lá e aperte a mão. Ela entrou, fechou a porta por dentro, Divaldo ficou de fora, mas não ouviu nada. Ela saiu, enxugou uma lágrima, com um semblante fechado, e foi embora. Divaldo sabia, né? Que foi o pai dela, que há 300 anos antes, que enforcou ela, quando eles moravam na Argélia. Né? Ele enforcou ela. A menina nova, um homem coroa, mas tinha várias mulheres. Como ela não queria ceder para ele, então ele vai e a enforca. E ela, antes de morrer, disse, pode passar o tempo, as areias do deserto não vão cobrir isso. Eu vou me vingar. Então, 300 anos depois, Divaldo tem um transe, uma regressão e vê, mas Divaldo não revelou a ele, do que eu saiba, né? Então, o Espiritismo compreende, leva a gente a compreender esses problemas do ser humano, do seu destino, para onde o Josemir vai quando fechar as botas, né? Quando as pernas ficam duras, né? Ela vai para a cidade de pé junto, então, de pé junto. Então, Josemir sabe. Ela vai levar a bagagem Falar interna. piada, esse é bem antigo. Com certeza. Você não está vendo meus cabelos brancos, não? Não é do meu tempo, não. Não é do meu tempo isso, não. É o tempo de Ferreira. Cobrir os cabelos brancos. É Cobrir Ferreira. os cabelos brancos, né? Eu não. É do tempo de Ferreira. É que ele vai ensinando a mim. Então, a gente sabe, a gente começa a descobrir o nosso destino, a grande pergunta filosófica da humanidade. Para onde eu vou mesmo? Naquela viagem. Eis a questão, né? Eis a Qual o questão. meu destino? Qual o meu destino? O Espiritismo tem a resposta. Tem a resposta. Quem quiser responder isso, quem quiser a resposta mais clara, livro Justiça Divina. Tá A aqui no estrada livreiro. que eu fiz é para onde eu vou. Porque perguntavam a Chico direto isso, né? Qual o meu destino, Chico, quando eu morrer? Aí Emmanuel responde, está no livro Justiça Divina, ele fala assim, só a síntese final do capítulo. O que é que você sente? Quais são os seus desejos habituais? Né? Não o desejo de comer, aquele que não sai da sua mente. Como anda seu coração? Aí é você que vai dizer para onde você vai. Se meu coração é cheio de mágoa, de ressentimento, de pessimismo, eu vou fazer um estágio. Aonde? No umbral. Não tem outro jeito. Porque eu estou em sombras. Eu não estou em sombras. Então, se meu coração guarda nisso, está lá no livro Justiça Divina. Para onde eu vou depois da morte? Esse capítulo é mais ou menos assim. Então, e da dor, né? A pessoa nasce e recebe uma criança, e ela não sai do hospital, já nasce com câncer. Então, como eu já citei o caso aqui do judeu e da católica, que o bebê morreu quando meu filho tinha 6 meses, ele saiu correndo, e ele falando em hebraico, depois ele me explicou, porque ele era vizinho de enfermaria, por que Yahvé, né, Jeová, fez isso, castigou ele tanto.
né? Castigou ele tanto, com tanta dor. Então, a gente não tinha como falar de espiritismo, explicar ele ali, né? Tinha que só que abraçar e chorar junto e dizer, e cada um consolar, né? Consolar ele. Mas o espiritismo explica as questões da dor, que está na lei das compensações de causa e efeito. Então, essa é a síntese que a gente já fez até aqui. Nós compreendemos isso. Aí eu vou continuar onde nós paramos e já finalizando o capítulo. Gabriel continuando a mensagem, né? Ele diz assim uma coisa interessante, né? E a eles deveremos, a eles quem? Mediunidade e Espiritismo. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consociemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Então, aqueles enigmas da morte, onde é que está meu parente, o meu filho, onde é que eu vou, o Espiritismo vai explicando, né, de uma maneira racional, positiva, uma fé raciocinada, né, que todos nós continuamos vivos, apenas trocaremos de roupa. Não tem coisa mais confortadora do que isso, do que essa certeza consoladora. Não tem. Então, qualquer pessoa aqui, que mesmo que não frequente mediúnica, que não veja espíritos como Anne, que não receba psicofonicamente como eu, como outros, ou que não frequente mediúnica ainda como Dalva, que não frequenta, mas o estudo que Dalva está promovendo é de um engrandecimento para ela que não tem preço, e para todos nós, estou falando porque ela não frequenta mediúnica, porque aquilo vai abalizando a ela uma certeza, né, que ninguém vai ficar feliz com o diagnóstico. Eu estou com câncer, estou com metástase, eu não vou sair do médico sorrindo, nem acontecer comigo ou com um de vocês. Mas depois que enxugar as lágrimas, eu vou dizer o quê? Eu não vou me revoltar, eu não vou me matar, eu não vou agredir a Deus. Eu vou buscar o médico e vou continuar buscando o auxílio espiritual, porque eu sei que o câncer, eu espero que o câncer continue apenas no meu corpo físico. Eu não quero levar ele no meu perispírito, como muitos na mediúnica que levam, por desconhecer isso. Então, é isso, vai esclarecendo os labirintos da morte, alcançadas, aí eu estou lendo, que a gente não leu, alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros. Agora é Emmanuel que faz a pergunta para a gente, né? É Gabriel, aliás, vou usar o título. Perguntaremos a vós outros por nossa vez. Abre aspas. Acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Porque Hilário e André Luiz fez um bombardeio de perguntas, observando as pessoas que foram receber cartas e não receberam. Chico recebia em média 6 por noite, 6 espíritos, mas lá dentro cabia 60, segundo o biógrafo, no grupo Espírito da Prece, todo mundo apertado. Lá fora tinha mais de 1.000, 2.000, né? Marcel Mariano conta que teve que ficar a noite inteira lá, só entrou depois na casa dele, porque ele reconheceu os visitantes da Bahia e convidou, mas ficou na fila, não tinha condição de entrar, porque senão a gente ficava 3 dias. Lá a gente vendendo pipoca, cafezinho, todo mundo lá fora, um verdadeiro comércio ao redor do centro de Chico. Então não dava todo mundo. Então, quer dizer, ele está respondendo aqui, você admite, acredita que seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Pelas palestras, pelos livros, né? Os livros da codificação, esses livros sérios, que as pessoas que se desejar adquirem. Quando não adquire, o Espiritismo mesmo dá livros. Quantos livros não são dados, não são doados às pessoas que chegam? Quantos Evangelho Ferreira já não deu às pessoas? Quando vai nas casas fazer evangelho, a pessoa não tem evangelho, é pobre, simples. Antes de dar o livro, o Centro Espírita lá tem um monte de evangelho que são doados. Vamos implantar um evangelho na casa de alguém, te leva. Ah, não tenho. Não tinha, agora já tem. Tome aqui. Foi doado, recebemos com a mão,
passamos com a outra. Admitir que seja desprezível, descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade. Você pega o livro dos Espíritos, ele vai descortinando a vida para a gente, para ficar só naquele inicial. E a gente vai abrindo os outros e pega o livro dos médiuns, meu Deus, então aquelas intuições que eu recebo, às vezes por mal e às vezes por bem, não é da minha cabeça, vem de outras mentes. Então a gente começa a ficar prudente, a gente começa a ficar também mais aberto aos bons pensamentos, começa a ficar vigilante aos maus pensamentos para não efetivar. Então vai descortinando que existem planetas, mundos habitados, nenhum deles está sem ninguém. O James Webb fotografando aí o novo satélite, aí você pega a foto do Hubble. A primeira reportagem eu fiquei impressionado, meu filho me chamou e tirou a impressão, porque ele gosta muito desse tema, com a foto atual do James Webb, no mesmo local, onde não só dava para ver uma massa escura e aqueles pontos, né, das galáxias e nebulosas. Agora descobriu aqueles pontos escuros, tem mais galáxias, tem mais nebulosa. Quando inventarem um aparelho mais surpreendente, vão ver que aqueles pontos escuros tem mais galáxias, tem mais nebulosa. Não existe espaço vazio, afirmaria o livro dos Espíritos. Tudo é formado de matéria e em todo local tem espírito. Que alegria! Imagine, Tereza. E aí, Sérgio, valeu, Beleza? boa noite. Galera, boa noite. A gente tem todo um universo para evoluir. Por que eu vou ter que ficar me apegando às coisas materiais? É isso que ele está falando aqui. Eu tenho um universo. Diga. Se lá a gente não jogou flores na caminhada, joga agora. Isso. Se lá atrás, começa a jogar flores agora, para a caminhada ser mais leve, mais perfumada. Fazer como Jesus fez, né? O homem, né? Eu gravei agora essa música por Rádio Luz. Estava gravando instrumental, né? Um dia um certo homem esteve aqui, né? Roberto, não é de Roberto, né? É psicografia de Emmanuel, que ele em 1960, quando ele vai levar lá o seu filho, que já desencarnou agora, para curar da cegueira. Essa música não é de Antônio Marcos, não? Não. Segundo a revelação, não sei porque na internet tem muita mentira, mas segundo várias fontes, né? Falta a FEB confirmar, que é psicografia de Emmanuel por Chico Xavier, quando Chico Xavier, o Roberto Carlos visitava Chico Xavier, né? Principalmente quando ele levou o filho dele para ser curado da cegueira, que Emmanuel disse que não, ele é uma prova, aqui daqui, ninguém poderia curar. Levou para frente, para todo lugar, mas não teve jeito. Então, ele desencarnou há pouco tempo, sério. Segundo fontes, bota lá, o homem de quem é a letra, vocês vão ver lá, Emmanuel, revelado há pouco tempo. Mas vale a pena vocês confirmarem também e depois me dizerem se é fake ou se é verdade. Eu não me aprofundei. Antônio Marcos. Eu não me aprofundei. Agora não sei se ele é realmente o autor, né? Não me aprofundei. Então, se tiverem, a gente já corrige aqui. Não importa, o que importa é a É mensagem. lindo. Ele jogou flores. Então o espiritismo é para isso, a mediunidade como ele espera, ele está dizendo as duas, é para isso. Não é para eu me consultar para... Todo capítulo eu fui trabalhando isso aqui. Não é para me consultar para coisas fúteis. A casa espírita. Ele não está falando de outros credos. Porque Emmanuel não é um espírito para julgar ninguém. Cada um tem a própria consciência para ser julgado. Mas numa casa espírita, a mediunidade, ela demonstra de forma patente a imortalidade da alma. Consolo. E os livros da codificação, ele descortina a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade. Então, leiam lá, acho que foi a Ana ou Josi, Por Detrás do Véu de Ísis, jornalista Marcel Souto Maior, passa 6 meses investigando os médiuns no Brasil, dessas cartas que foi o capítulo que a gente está estudando. E ele vai descobrir um monte de médium picareta, né? Porque ele não tinha religião, ele tem.
Né? Então, acompanhando aquelas mães, é seu filho? Não. E como é que a senhora está consolada? A senhora falou uma coisa para os assistentes, aí eu falei tudo que ele botou aqui. Os assistentes me perguntou na sala antes. Então isso é uma picaretagem. Mas eu me consolei, pelo menos alguém pensou em mim. Né? Mas ele também vai identificar médiums sérios, porque ele é jornalista. Então ele vai identificar médiums sérios que estão lá. Né? Porque o máximo que para ele é Chico Xavier. Mas Chico Xavier tinha desencarnado, aí ele escreve por detrás do véu e diz: Juraci, os 2 filhos morrem, acompanha ele 6 meses. Nunca recebeu uma carta. Quando recebeu, acho que era mentira. Ela falou. Aí quando ela termina, ela está abraçada com o Evangelho, feliz. Ele se despede dela. Mas você está feliz? Você não recebeu. 6 meses acompanhou em todos os centros do Brasil que tem médio de consolo. Boa noite, Lia. Bom dia no Japão, né? Bom dia. Aí são 8h20 da manhã. Então, Boa noite. Boa. Juraci falou assim: eu encontrei o consolo, ó, pelo raciocínio. É o que está aqui. Ó. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, a fé raciocinada, ela disse: eu não preciso mais receber carta, ir para consulta com médium nenhum. Porque ao ler e acompanhar você, ouvir as palestras, ler esse livro, eu sei que os meus 2 filhos estão vivos. Eu achei fantástico quando ele terminou o livro com isso. Eu sei, minha mente tem a certeza. Eu não preciso mais esperar receber carta ou ver meus filhos materializados, porque eu me consolei. E aí, você vai fazer o quê? Na minha casa, no bairro dela, ela se integrou a um centro. Vou trabalhar na sopa, alguma coisa assim. Achei fantástico. Tá lá. Lê uma obra que Isso aí é uma revista, um filme, um documentário. Livro de Marcelo Sotomayor, Por Detrás do Véu de Ísis. Ele faz primeiro o quê? As vidas de Chico Xavier. Chico Xavier desencarna. Ele vai ver se os outros médicos são como Chico, onde ele vai descobrir um monte de médico picareta. Tá lá, ele coloca assim mesmo. Por detrás, é um jornalista da Globo. Ele escreve Por Detrás do Véu de Ísis. E o terceiro é um fininho de 80 ou menos páginas, As Lições de Chico Xavier. A partir de uma mulher, quando ele está autografando a biografia de Chico, uma jovem vem e pede para ele autografar a biografia de Chico e fala para ele: esse livro salvou minha vida. Ele era o livro fininho assim, é o último da trilogia. Por quê? Eu ia me matar quando você lançou essa obra, que eu nunca vi falar de espiritismo. Quando eu passei em frente a uma livraria, estava todo esse livro aí, As Vidas de Chico Xavier, estampadas. Uma coisa em minha cabeça mandou eu entrar e comprar o livro, quando eu me direcionava para me matar, aos 20 e poucos anos até. Aí ela compra o livro, senta no banco da praça e lê. Não para mais. Quando ela volta tem 2 ou 3 horas. Quando ela vê a vida de Chico, ela diz: nunca mais me matarei. Aí Marcelo Sotomayor fala: não foi o meu livro que salvou sua vida, foi a vida de um homem de bem que salvou. Então ele encerra a trilogia com isso. E aí se torna espiritualista. Ele não é espírita, né? Mas ele falou que agora é impossível. Ele, quando acompanhou, foi um dos últimos entrevistadores de Chico Xavier. Ele falou: é impossível você ver o que aquele homem fazia e ficar do mesmo jeito, ateu como ele era. Então, reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como 2 altares vivos no templo da fé, por meio dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino do divino universo. O espiritismo é para quê? Quando ele faz um jogo de palavras para não ofender ninguém, né, sem crença nenhuma, com o cuidado de Emmanuel. Então, a mediunidade e o espiritismo são 2 coisas diferentes, embora caminhem juntas. Né? O que é que o espiritismo vê? A Yane olha assim: eu sou médium. Como nós somos, mas eu falo médium ostensivo. Mas à medida que ela estuda o espiritismo, ela passa a contemplar de mais alto
a esfera das cogitações propriamente terrestre. Então, se alguém chegar para ela e dizer assim, você é médio vidente como ela é, provavelmente audiente, faculdades que andam, caminham quase sempre juntos. Eu queria que você me dissesse o meu futuro, Anne. Você é vidente, você pode falar o meu futuro, você pode ver. Eu queria que você dissesse uma coisa de minha mulher, né? Onde é que ela anda, ela viajou aí. Eu queria que você me dissesse se eu vou ter uma melhora na minha vida material. Anne, porque estuda, é médium, faculdade do Espírito, todos têm, mas o grau dela de evidência de audiência ostensivo, mas Anne, pelo estudo do Espiritismo, ela contempla de mais alto a esfera das cogitações. Desliga um pouco a Tereza, seu microfone, está dando um retorno. A esfera das cogitações propriamente terrestre, ela vai dizer a mim com todo carinho, porque ela está vendo de cima, pelo estudo. Isso aí pertence a você, meu irmão. Se você vai ser promovido na empresa, se sua mulher está com outra coisa, isso não cabe à espiritualidade, nem a mim, para me sentar aqui, para me concentrar, para revelar. Por quê? Porque, mas a mediunidade você é médio, mas o espiritismo que ela estuda faz ela ver a esfera das cogitações propriamente terrestres de mais alto. De mais alto. Então a gente se eleva. Eu não estou aqui para isso. Né? Ah, mas tem pessoa. Então o senhor vira as costas e vai buscar tal pessoa em tal lugar. Porque é um livre-arbítrio, mas eu não. Se eu estou errado, Anne, ou eu estou certo? Como o senhorzinho Malta. Certíssimo. Hã? Certíssimo. Então, a gente Para respeita. mim, quando chegavam, me perguntavam, quando eu não tinha o estudo que eu tenho de hoje, perguntavam, né? E eu, na minha inocência, né, não sabendo de nada, dizia, né? Eu pensava que eu me sentia bem, eu não me sentia bem, não. Sentia muito mal por estar contando as coisas. Aos poucos eu fui estudando, agora eu sei que realmente nós não devemos fazer isso, que não cabe a mim nem a ninguém, né? Perfeito. Quem assistiu um documentário, tem um documentário aí, preto e branco, não existe mais, natureza educativa. Raoni, Cacique Raoni. É fantástico. Que é médico de cura, é pajé. Ele, como é que o senhor. Eu tive um sonho, ele fala que é passado do pai dele. O pai dele se apresenta a ele, eu vi isso há muitos anos na educativa. E não procurei, pesquisei, mas não achei mais. No sonho meu pai falou, você tem mesmo dom que eu, você é pajé. Para você se manter com esse dom, nunca aceite nada na tribo. Aí ele pergunta, nem uma galinha, nem uma lança, uma flecha. Você não ouse. Ele conta sempre a aceitar nada. Isso é um mal muito grande para Tupã. Eu achei tão lindo aquilo ali. Quer dizer, não fica sem isso. Então não está nem o Espiritismo está dizendo que vai ter consequência quem faz isso, né? Mas a gente respeita, está tratando só da gente. Diga, Jesus. Não, Sérgio, eu queria falar sobre essa parte aí. Que eu que não sou vidente, que não sou nada, e aí a gente sabe que tem muitas pessoas nesse meio que faz tramamóia. O seguinte, por exemplo, essas perguntas aí são coisas muito, muito fáceis de uma pessoa dizer hoje, como é que diz, passar para os outros. Por exemplo, eu chego num lugar, estou cheio de problemas, chego lá, me pergunto sobre isso aí, até eu sei a resposta. Rapaz, estou vendo muita dificuldade na sua vida, você tá muito difícil para você, mas aqui eu estou vendo uma luzinha lá no fim do túnel, você vai sair dessa situação. Todos nós sabemos disso. Quem é que não sabe que a situação está difícil para todo mundo e a gente sabe que lá no fundo a gente vai conseguir sair também com esforço. Então é fácil fazer isso, rapaz. Agora tem pessoas que acreditam numa coisa que ele já sabe o que é que a vida dele tem. É por isso que muitas cartomantes e tudo aproveitam disso também e ninguém ainda acredita, né? Vai ter uma luzinha, vai surgir uma luz aí. A gente sabe que vai surgir, que Deus não deixa a gente desamparado, basta só a gente seguir no caminho. Anne fez eu lembrar da minha mãe, né? Minha mãe disse que há muito tempo uma cartomante pegou, né?
e disse a ela: olha, tem uma pedra no seu caminho. E minha mãe, para acreditar, sabe? Aí ela tem uma pedra, precisa isso e isso. Minha mãe falou: tem uma pedra, não tem nada, deixa que eu chuto ela. Agora não tem Deu uma... foi sorte. Se disser comigo que você tem uma pedra, diz, rapaz, você está mentindo, que tem umas 4 ou 5, não sai uma só, não. Não tem uma pedra não, mas tem uma luz aí, a luz aí que é a luz da amizade de o nosso amigo Eda lá no Japão. Cadê ele, Lia? Peraí. Saudade de nossas sábados. Cadê ele, rapaz? Apareça aí, rapaz. Tem tempo que eu vi esse homem, cadê ele? A gente ia na Kombi de Ueda todos os sábados federativo, né? Federação Espírita do Estado da Bahia, aprender. Ele tá com cara até de japonês. Ele é japonês. Cadê ele? É Japão. Suyoshi Ele tá Ueda. com cara de japonês ali, mas ele não, ele é japonês de nascença. Suyoshi Ueda. Um dia eu aprendo a falar seu nome. Aí. E aí, seu Eda, bom dia. Aí é bom dia. Valeu, um abraço aí para todos vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado. A gente está saindo, está fechando a porta para ir pegar o ônibus, para ir trabalhar. Bom trabalho. Na mão. Deus acompanhe vocês. Bom trabalho. Amém. Um abraço. Com Deus. Vou ler o último Um parágrafo abraço aqui. para vocês. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. Enquanto os assistentes tornavam a conversação livre... Deixa eu desligar o microfone aqui, Lia. Está dando retorno. Enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passávamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Fim do capítulo importantíssimo. Então, capítulo que incomoda, com certeza não incomodou a gente, mas isso lendo em um público grande ia incomodar muita gente, porque é falar de quem faz consultas, né? E hoje em dia, como qualquer época, sempre houve. Basta abrir o jornal, você vai ver gente lá cobrando R$150 que resolve mediunicamente os problemas de todo mundo. Mas na casa espírita, o espírita, pelo menos, já compreende que isso cada vez, acredito que nem existe mais. Eu acredito na casa espírita. 19. Dominação telepática. Agora a gente vai ver aqui trabalho de Anésia, Teonília e Jovino. Anésia, trabalhadora de uma casa espírita, né? Mãe de 3 filhos, mãe doente. Teonília, o espírito familiar. E Jovino, o espírito, seu marido, sob fascinação. Então vamos lá. Telepatia, a gente sabe que é a transmissão de pensamento, de emoções, de sentimentos à distância, né? Dispunhamos à despedida quando simpática senhora desencarnada estão saindo do centro, né? Terminou aquilo ali, todo mundo está conversando aqui, os trabalhadores, eles vão sair, vem uma senhora, uma simpática senhora desencarnada, abeirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade. Com respeitosa afetividade, aos incumbiu-se da apresentação. É a irmã Teonília, uma de nossas diligentes companheiras no trabalho assistencial. Trabalhava no centro também, o espírito Teonília. A nova amiga correspondeu-nos às saudações com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou então que Anésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel de dura prova. Ontem eu falava isso em carona com o Jair, só sai do centro. Eu falei, como deve ser difícil para a mulher se desincumbir de um lar, muitos que trabalham na rua, e ter que ir para o centro. Eu estava falando que no dia que eu fui ontem, chegou o meu cunhado com a noiva dele. E as pessoas esperam que eu te dê atenção, que ele mora fora. Veio, eu falei, poxa, hoje eu tenho um centro.
Aí deixei ele com a irmã, né? Minha esposa, e pedi desculpas a eles, tive que ir pro centro, eu não podia deixar, né? Tá lá no livro das obsessões, por causa de uma visita. Agora, se fosse uma mulher, realmente o marido, a pessoa chega, e você, eu que vou cozinhar, ou eu que vou preparar uma coisa para nossas visitas? Então, vocês que são mulheres que sabem da dificuldade de se desincumbir nas atividades do centro, que nem todo marido é espírita, né? Então, a gente vai ver isso aqui, né? Além das preocupações naturais com a educação das 3 filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, uma vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher, né? Um adultério, caso extraconjugal. Esquecera-se, invigilante, das obrigações no santuário doméstico. Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas, como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual, se nunca houvesse abraçado a missão de pai. A coragem de Emmanuel. Deixa eu ver o livro de que data é, para eu não sei, é de 54. Olha a coragem do Espírito Emmanuel. Ele está dizendo aquilo que alguém, nessa época, um homem, no Brasil principalmente, todo mundo trai. E o homem não se sentia como se estivesse traindo. Porque aquilo foi passado para a gente que era natural. Mulher não. Mulher nunca. Não, essa aí é todas aquelas palavras, ou até a morte bater na mulher. Mas o homem é natural. Tem outra na rua, Emmanuel em 54 está dizendo que isso não é natural não. Isso tem consequências para o homem que age assim. Então ele está falando, você tem que pegar um contexto da obra, né? A beleza de Emmanuel. Então, dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Paixão, né? Apaixonado por uma mulher na rua, embora casado, pai de 3 filhos. Transformara-se o mísero num obsidiado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Aquilo que é obsessão externa, aquilo que André ia chamar também de auto-obsessão, né? Então ele está na paixão que já se transformou numa obsessão dele por alguém. É esse que mata. É esse que mata a mulher. É esse que no Brasil, aqui na época, só em 71, foi liberado de desquite no Brasil, graças a Deus, Chico Xavier vai dizer, porque evitou muitos suicídios ou muitos crimes. O livro de Daniela Arbex, jornalista de Minas, 60 mil homicídios no Brasil, genocídio, sobre os internamentos nos hospitais psiquiátricos, com fotos. Foi o livro 2013, número 1 no Brasil. Você vai ver um cara de mulheres, sabe como? Ele marido que gostou de outro marido, mas não podia se separar. Então ele pagava enfermeiros corruptos e dizia para levar a mulher dele para ser internada em manicômio. Ela acompanhou o jornalista, porque a mulher não tinha nada, mas era amarrada a enfermeiros corruptos e a mulher ficava louca, tomou um choque na cabeça. E amarrada, e ele com a menina 2.0, e caminhando feliz, Tereza, para o internamento no hospital psiquiátrico amanhã, como diria Chico Xavier. Mais um esquizofrênico, feliz com a menina 2.0 para voltar com a hebefrenia, a loucura na infância, logo na infância. Menino esquizofrênico, que ele fez isso com os outros. Então, ele está nessa faixa, né, de obsessão pela mulher, paixão. Não poderia os interferir, é o que a mulher pede, desencarnar, né, Teonília? Não seria justo afastar semelhante influência, como se extirpa uma chaga
com socorro operatório. Olha a palavra do espírito familiar. É por isso, não dá para passar rápido. Porque você pega isso, você vai para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírito protetor, espírito familiar. Espírito familiar é Teonília, é o amigo da família. Ela defende a família. Não tem sabedoria para saber que a mulher está passando por uma prova. Por isso que ela teve que pedir ajuda ao espírito superior, que é a Alus. A pessoa pensa que o espírito familiar, não, o espírito familiar ajuda. É o ombro a ombro, como o Kardec fala, da família. Mas o guia pode ter milhares na Terra. E o guia tem sabedoria, o protetor, ou o anjo guardião, como queiramos. Mas ela é familiar. Então agride, ela se machuca. Olha a linguagem. Ela está falando que a mulher ajudar como se extirpasse uma chaga com socorro operatório à amante, está perturbando a vida da família que ela protege. Então, o assistente ouvia com calma e falou conciso: conheço a Nésia e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la, como venho desejando. Os guias têm muito trabalho. Vou fazer uma pausa nesse comentário, porque o capítulo aqui a gente começou é muito profundo. Eu não quero passar rápido no livro. A gente está vendo duas situações que muitas vezes o frequentador da aula mediúnica, porque ele já atingiu o ápice, ele não compreende isso quando os amigos espirituais dão comunicação. De um espírito elevado, de um espírito familiar. Ele quer que os dois tenham o mesmo nível de natureza e entendimento. Aqui não tem. Aqui não tem. Veja que ela é familiar, é protetora da família de Anésia. Anésia é uma trabalhadora do centro, desse aqui. E o guia está dizendo, o superior Aulus, que ele não tem tempo ainda de ajudá-la, porque ele tem muita coisa para fazer. E a Anésia já detém, por isso que ele encadeia o capítulo, espera que a Anésia já detenha dentro de si. Eu vou voltar aqui, porque o capítulo não está solto, né, um atrás do outro, que ela tenha o quê? Discernimento, que ela, através do estudo do Espiritismo, que ela já possa ter descortinado em sua vida as limitadas facetas, que ela já compreenda, já equacionou os aflitivos problemas do ser dela, do seu destino e da dor na lei das compensações. Está vendo aí, Teresa? Então, quer dizer, a Nésia é uma trabalhadora, é a encarnada, mas ela ainda não compreende, né? Ela ainda não compreende nem o espírito familiar, que não está por azar com aquele marido. Diga. Não, o que eu entendi aí, que o espírito familiar que se aproxima da gente com a intenção de ajudar... Não, é missão de Deus, ele não se aproxima, ele vem desde o berço, desde o útero. O simpático é que se aproxima. Você usou o termo de aproximar, está certo. Mas para o espírito simpático, esse não é missão de Deus. Esse, segundo Kardec, capítulo 28, guardião, familiar, simpático e sedutor, ou obsessor. O simpático. Você, antigamente, os espíritos simpatizavam comigo e com você. Nisso, ó, Jailson, ó, a gente atraiu muito espírito simpático. Quando você está aqui agora, você mudou, atraiu outros. Tem simpatia pelos estudos. Agora... Mas o que eu queria perguntar era o seguinte, a diferença do familiar para o espírito, vamos dizer assim, o protetor... Guardião. O guardião tem mais conhecimento, claro, tem mais qualidade espiritual, tem tudo. E aquele familiar é um espírito que é da família, que gosta, que convive, que tudo, mas não tem esse esclarecimento todo, é isso? Isso. O familiar não quer significa que minha mãe morreu, seja meu espírito familiar. É da minha família espiritual. Então, é da sua família agora, entendeu? Faz parte, mas espírito familiar somos todos nós. Família espiritual. Todos nós somos familiar. Então, aqui é uma família, entendeu? Da gente pai, mãe, tio, avô, tudo, meu vizinho, tudo, é como se diz, fazem parte de uma família. Então, está no Evangelho, a família espiritual é a família carnal, que ela citou.
Então eu posso ter um vizinho que é altamente evoluído, está desencarnado, e eu pertencer à família espiritual e ele está sendo atualmente. No meu caso é minha tia, porque ela foi revelado isso para mim e várias vezes, porque ela estudou 30 anos, ela tem 55 anos desencarnada, trabalhadora do centro, começou na evangelização no mundo espiritual, como cuidadora de crianças no mundo espiritual. 8 meses depois que ela desencarnou, ela aparece, ela não pôde ter filho, tentou, e chegou no quarto com 4 crianças. Ela disse que eu estava muito saudade dela na época, eu não compreendia. E então ela disse que ia se preparar para me ajudar, para desfazer algo que ela fez. Nunca esqueço. Eu tinha mais ou menos 22 anos, eu tenho 58. Eu fiquei minha tia, eu vendo meu corpo dormindo no hospital do espiritismo, não entendia. Minha mulher, já desencarnada a primeira, e minha filha com 6 meses, hoje com 32 anos. Eu vou desfazer algo que eu fiz. Eu ofereci o primeiro copo de cerveja a você. Sua mãe não bebia, mas eu bebi. Eu vou estudar e trabalhar para ajudar você a sair disso. Você não sabe a dor que eu senti. Nunca esqueço disso. Outra coisa, por exemplo, a Anne falou aí que todos nós somos da família espiritual, mas um exemplo que eu tive agora é o seguinte: se a gente não faz parte daquela família espiritual, a partir da hora que a gente entra, começa a formar uma família espiritual novamente. Porque o grupo aqui, nosso grupo é uma família espiritual. A gente vai conseguir, vamos dizer assim, isso aí para muito tempo. Pode ser até que um dia nós esteja junto na carne. Mas por quê? Porque a gente está formando, aí entra uma pessoa, começa a entrar, a gente começa a sentir aquela harmonia, aquela coisa, e aí começa a entrar pessoas na família espiritual. É assim mesmo? Vai se ampliando. Pode fazer assim, vamos dizer, porque nós escolhemos a nossa família, né? Aonde eu quero nascer, onde eu quero ser educado, que família, que pai, que mãe, né? Encarnar. Então, nesse caso, você está nessa família aí agora, estou nessa família, mas na outra reencarnação, se eu quiser nascer em outra família, porque eu estou afim, não, eu vou escolher naquela família dali, porque o pai e a mãe, eles são família de bem, podem me educar melhor, tem aquela questão de educação, né, moral. Então, por isso que muitos, mas assim, espíritos zombeteiro, vamos dizer, espírito assassino, essas coisas, preferem a família, a melhor família, exatamente para poder educá-lo, entendeu? Evitar que eles façam tudo isso. Ensinar, como se diz, educação no lar. O que a Anne falou, ela colocou de maneira geral, né? Todos nós somos da família espiritual de Deus, somos filhos de Deus, né? Mas até os inimigos passam. Se eu faço mal a alguém, você vê isso claro no livro Nosso Lar. Heloísa, a menina que é de Luiz, se iniciou sexualmente quando adolescente, não era de uma família carnal dele, né? Mas a menina que ele se inicia sexualmente e ela perdeu a virgindade, e ela não casou mais, porque meninas sem virgindade não casavam naquela época, e quando ela morre de sífilis e leva uma vida vulgar, sexualmente falando, está lá no livro Nosso Lar. Nascida falou, agora ela já pertence à sua família. Foi você que, pela sua ação, você trouxe ela para você. E ele passa a ser o espírito que vai protegê-la desde o mundo espiritual. Ela acha aquilo tão bonito. Então, se eu cometo mal a alguém, se ele não está nesse grupo mais reduzido ou não, de familiar, agora ele já pertence à minha família. Porque o mal também estabelece vínculos. O ódio estabelece vínculos que eu vou ter que desfazer junto com o outro na caminhada. Ele vai me pedir para caminhar 1000 passos com ele, mas Jesus vai mandar eu caminhar 2000, né, junto com ele, para desfazer aquilo que eu fiz. Então, é bem interessante. Então, recapitulando aqui, quando ele diz que ele passa meses. Aí, a pessoa que não entende isso, cara, eu sou uma trabalhadora do centro. Não vou ler mais, faltam 9 minutos. Eu sou uma trabalhadora do centro e um dos protetores do centro, Aulos. Eu fiz o guardião fez o pedido e ele tem meses
que não dispõem de oportunidade para visitá-la como venham desejando. Após você disser isso, Josimeira, a alguém, a pessoa vira as costas e vai embora do centro. Peraí, eu sou uma trabalhadora do centro. Estou passando por uma crise na minha vida. Mesmo assim eu consigo superar para vir servir. E um dos guardiões do centro não dispõe de tempo para vir me ajudar. A pessoa sem estudo vai embora. Então você não pode revelar isso a um grupo que não estuda. Porque senão ele vira as costas. Por que a maioria... Mas no centro há muito disso, Sérgio. É isso. Muito. As pessoas acham que as pessoas que estão ali estão... tipo assim, é como se fossem escravos, estivessem sempre à disposição. E o que a pessoa não percebe é que a gente também tem vida. Sabe? E certa vez houve uma situação de que uma das trabalhadoras chegou ao ponto de dizer: você mexeu com o meu brilho. Eu digo, então vá procurar melhorar seu brilho, porque aqui estamos na mesma jangada. E se a gente não remar no mesmo barco, se afunda. Sabe? Não vejo você melhor do que ninguém, nem eu melhor do que ninguém aqui dentro. Estamos no mesmo barco. Daqui é um hospital escola. Se você está aqui, é porque você precisa. Se eu estou aqui, é porque preciso. E ainda botei Tereza como um exemplo. Não estou aqui pelos lindos olhos de Tereza, não. Estou pelas minhas necessidades. Você está aqui por quê? É isso. Então, no instante o vídeo dela acabou, tudo acabou e ela continuou no centro. Quer dizer, você... O que a gente está vendo? A gente vai voltar para isso aqui, né? No seu capítulo só, a gente pode voltar no capítulo profundo. Que, primeiro, que ele encadeia o capítulo. É fascinante. Então ele fala sobre consulta a isso, e aí traz para a realidade do centro, uma trabalhadora do centro, o que é muito comum. Eu estou passando cheio de problema e o mundo espiritual está calado. Quer dizer, cadê os guias da casa que não me ajudam? A pessoa, se o guia dissesse isso na lata, Anne, na mediúnica, meu irmão, eu sei que você está passando por isso por meses, mas não é que eu não disponho de tempo ainda. Porque a pessoa pensa que os espíritos é só flutuar e viajar. Não é que eu não disponho de tempo ainda de ajudar você. Você não tem isso? Tá lá, que ele falou, para raciocinar sobre a lei das compensações. Se a pessoa, mas se o guia faz isso através de um médium, com certeza, se o grupo não estuda, acabou o grupo. O médium está obsediado, o guia é um mistificador. Eu acho que não é nem tempo, Sérgio. Eu acho que os guias vão pelo tempo e pelo merecimento do indivíduo. Eles olham na ficha, o indivíduo que já tem merecimento, eles acham tempo para ele. Aquele que ainda não tem, vai ficando aguardando. Continua nos pedidos. Ou quando aparece alguma situação de saúde, questiona, cadê o guia que não viu estar aqui, não avisou? Isso aí tudo é falta de estudo, né? Tudo isso é falta de estudo. Sinceramente, o que o Jerome Melinda... O pessoal esquece, Sérgio, que para que serve o sofrimento? Para que é que serve? Se a pessoa não tem estudo, José, ela não tem que compreender o problema do ser, do destino e da dor. Ele fala, se eu não estudo, como é que eu vou compreender? Eu vejo a mediunidade como uma ferramenta oracular, de salvação para tudo, de cura. Então eu vejo a mediunidade como a Anne vai me curar, vai me dizer que o remédio que eu vou... E nossa necessidade de aprimoramento, de passar por nossas provas, fica onde? Então o público, até a respeito que pensa assim, mas o frequentador, o trabalhador, é complicado o que a mãe está dizendo, porque a Nésia é trabalhadora. Frequentador até se admite, mas o trabalhador... A Nésia é trabalhadora e o guardião dela a mesma coisa. Então vou fazer a nossa prece, 4 minutos, lembrando que, obrigado, Lia, bom trabalho, você e seu marido no Japão. Vamos para a nossa prece. Hoje é quinta, né? Minha cabeça tá, não tomei a medicação, mas segunda-feira, né? Segunda. Que medicamento que você está tomando, Sérgio? Rivotril.
remédio para Mas aí você tá passando Eu acredito que você Ele esteja toma tomando Cardenal, ele não é normal, não. Ele toma Cardenal. Trio. E Tereza que manda, mas Tereza não mandou as 5 caixas. Rivotril é calmante e é para dormir. Então é Gardenal, sei lá. É Cardenal, ele tá Pois é, tomando Rivotril. Cardenal. Ele não sabe nem para que serve isso aí. Ele Mesma coisa mesmo que que diz. Rivotril. Não faça isso não. Pare com isso, Mário. Oxe, Vamos lá para a prece. Vamos lá, 3 minutos. Ele toma nada, menino. Isso é onda. Vamos agradecer. É onda dele. Agradecer ao Mestre Jesus a presença entre nós, através dos bons espíritos que velam pela nossa reencarnação. Rogar que abençoe aos amigos tão distantes, fisicamente falando, Lia, Ueda, mas que estão tão próximos de nós pelo coração, pelo mesmo objetivo, em aprender o Evangelho de Jesus sob a luz esclarecedora da doutrina espírita, para melhor qualificarem-se para compreender o problema do ser, do destino, da dor e ser instrumentos de auxílio àqueles que ainda não compreendem essas leis. Que Jesus abençoe a todos nós, envolva os espíritos em aflição que sintonizam conosco, que eles possam ter encontrado em nós esclarecimento e encontrado em Jesus e dos bons espíritos o consolo para suas aflições. Muita paz. Mário e pessoal,